Você trabalha com escola de música? Deixa eu expor para você uma situação. Desde 2014, eu converso com diretores, proprietários de escolas de música de todo o Brasil. E de lá para cá, eu pude notar algumas situações. Muitos diretores têm algumas dúvidas com relação à gestão, com relação ao crescimento da sua escola, com relação a vários setores que dizem respeito à administração da escola de música. E na configuração do sistema, no dia a dia, na usabilidade do sistema, eles sempre me questionam algumas coisas, perguntam, dão sugestões. Então eu tenho contato muito intenso. Eu tive um contato muito intenso durante todos esses anos, de 2014 até hoje, né, enquanto eu gravo esse podcast, esse vídeo. E então eu decidi fazer uma série de podcasts. Por que podcasts? Claro, eu vou gravar em vídeo também, mas a ideia central é que seja podcasts abordando vários assuntos relacionados à gestão das escolas de músicas, aquilo que eu consegui captar dos diretores, aquilo que eu consegui trazer de experiência dessas conversas, que às vezes são quase como uma consultoria, e também eu mesmo tive uma escola de música até 2013, eu só parei mesmo no final de 2013 para começar a trabalhar efetivamente com o sistema, em tempo integral com o sistema, porque eu sempre tive duas paixões. Eu gostei muito de música e dei aula por 5 anos, depois tive mais uma escola por 17 anos e depois, e nesse meio tempo, desde da minha adolescência, eu também fui programador. Eu comecei a fazer curso de programação desde quando não existia monitor colorido ainda, existia aqueles monitores verdes, né, na década de 90, no começo da década de 90. Então, eu sempre tive duas paixões, foi a informática e foi a música. E fui pro lado da música, a juventude, né, jovem quer sempre se divertir e fazer aquilo que gosta mais. Então a música, nesse caso, na juventude, pesou mais. E depois, quando eu já tinha a minha escola de música e já sentia na pele os problemas de uma administração de uma escola de música, eu decidi, depois que me graduei em tecnologia da informação, após vários cursos aí de programação, criar um sistema, porque eu não encontrei um sistema que me atendesse na época, tanto me atendesse nas funcionalidades como nas condições para pagar. O sistema que eu conheci era muito caro, não tinha condições de uma escola de médio porte, né? A minha escola eu fechei com uma média de 140 alunos, não era tão pequena assim, e estava bem até, mas aqui eu quis realmente ficar com um sistema só. Então, e me dedicar 100%. Então, mediante tudo isso, né, tudo isso que eu te falei agora, eu resolvi criar uma série de podcasts para esse setor de escola de música, a qual eu faço parte indiretamente. Hoje eu não tenho mais escola de música, não pretendo ter escola de música mais, porque hoje o sistema está estabelecido no Brasil, em Portugal também, tem bastante escolas utilizando, mas eu vejo que é um setor que está ali, que não tem muito apoio, não tem muita atenção. Então, geralmente, os diretores ficam sozinhos. E quando, no tempo tanto tempo que eu fui professor apenas durante 5 anos, né, tanto no tempo em que eu fui professor, como no tempo em que eu tive a escola de música, eu percebi que, pelo menos na minha região aqui, na Grande São Paulo, Mogi das Cruzes, e nas cidades do Alto Tietê, os donos de escola de música não se conversam, não tem um corporativismo. Existe até eu percebia, pelo menos no meu tempo, que existia uma espécie de rivalidade até porque são concorrentes. E muitos alunos, eu sei que saem de uma escola e vai para outra escola. Eu sei que algumas escolas concorrem com outras, né? Umas concorrem ali com os métodos que podem concorrer, outras concorrem com preço, e isso gera na mente dos diretores da escola de música uma rivalidade que não é por culpa de ninguém até, né? Acontece isso mesmo. Então isso é muito difícil. Um grupo de proprietários de escola de música concorrentes da mesma cidade conversarem entre si, né? Então esse setor é um pouco abandonado. E a gente sabe que a vida de escola de música não é fácil. É uma vida assim que é um setor assim muito rentável. Eu nos primeiros anos
que eu tive escola de música, eu comecei bem pequeno, só com uma sala, e consegui crescer depois. Fechei a escola de música, eu estava com o andar inteiro. Eu tinha várias salas, 6 salas, estúdio de ensaio, trabalhavam bastante pessoas lá. Chegou ao tempo de trabalhar 10 pessoas, tive quase 200 alunos. Então, é um setor que dá, estabelecer minha vida, casei, comprei casa, carro, então dá para ter uma rentabilidade com escola de música, né? Mas pela conversa que eu tenho com os diretores de escola de música do Brasil, tem vários diretores que se mantêm num número médio de aluno, pelo que me falam, até porque o sistema, quando nós começamos a oferecer o sistema de gerenciamento de escola de música, era por planos. Então tinha ali plano 40, plano 80, né? Então tinha algumas escolas que contratavam um sistema para o plano 40 e ficavam, entendeu? Então, quer dizer, o que a gente consegue entender com isso? Que tem escolas que ficam na média ali e não desenvolve por quê? Não tem talvez não tenha, pode ser por vários motivos, né? Mas talvez não tenha ali possibilidades até de informação ou de comunicação para quê? Para conseguir desenvolver, de apoio, na verdade, né? Para desenvolver. Então eu vou procurar, mediante essa experiência, tanto no campo de batalha de escola de música, como dono de escola de música que eu fui, como agora que é uma experiência muito maior, agora conversando com o Brasil inteiro com relação às práticas de gestão de escola de música, então eu quero trazer vários temas relacionados à área da escola de música, para quê? Em forma de podcast, porque eu sei que diretores às vezes não têm tempo, mas em forma de podcast ele pode ouvir só o áudio, enquanto dirige, enquanto se desloca, ou enquanto faz alguma outra coisa com fone de ouvido, e ouvindo falar e discutindo, porque você vai poder comentar se quiser, vai poder entrar em contato, dando a sua ideia, a sua sugestão, né, sobre vários assuntos que nós vamos abordar nessa série de podcasts. Eu preciso arrumar um nome para o podcast, mas talvez seja podcast web música, um podcast voltado para as escolas de música, para a prática de gestão e de marketing das escolas de músicas, visando o quê? Visando o crescimento do setor. Aí você pode perguntar assim, mas por que você não está mais no ramo de escola de música, não tem mais escola de música, não vai ter mais escola de música, não pretende ter escola de música e quer fazer algo para ajudar as escolas de música? É simples, porque eu tenho hoje uma empresa de software que fornece para as escolas de música, fornece o serviço de gerenciamento de escola de música para as escolas de música. Então, quanto mais escolas de músicas estiverem bem no Brasil, é bom para nós também, para a minha empresa também. Então, eu ajudo as escolas, e as escolas, se quiserem, lá no futuro, adquirem o nosso sistema para utilizar, para gerenciar, porque tudo que nós vamos falar é pautado naquilo que o sistema detectou como prioridade de gerenciamento e crescimento para as escolas de música do Brasil, tá? Então, o tema de hoje, como o primeiro episódio desse podcast, espero que seja o primeiro de muitos, né? Eu quero falar para você as formas de pagamento mediante as conversas que eu tive, que eu tenho com os diretores das escolas de música do Brasil e também algumas de Portugal, sobre as formas de pagamento mais usadas pelas escolas de música, e vou dar ali a minha opinião, que está longe de ser a verdade, né? Mas vou dar uma notícia, mas com a minha opinião ali, com aquilo que eu acho que funciona mais, aquilo que eu acho que funciona menos, aquilo que eu acho que é mais viável e aquilo que eu acho que é mais perigoso, e vou dizer o porquê, tá? Então vamos lá. Eu vou me apresentar, meu nome é Edmar. Por que me apresentar agora, né? Porque depois de fazer essa introdução, dizer o assunto, se você ficou até esse ponto do podcast, do vídeo, então, aí sim você tem que saber quem está falando, né? Meu nome é Edmar, eu sou gestor de tecnologia da informação e criador do sistema Web Música, um sistema que gerencia, que você utiliza, né? A pessoa que contrata, utiliza para gerenciar a sua escola de música. Ele foi desenvolvido especificamente para as escolas de música. Então ele foi feito para a minha escola, quando eu tinha escola de música, feito por mim. Eu demorei 4 anos para arquitetar, para fazer, porque realmente para quem faz é complexo, né? Para deixar fácil para quem usa é complexo para quem faz. Então se eu faço o sistema para deixar fácil para você usar,
Então eu tenho um trabalho descomunal, assim, muito grande. Mas aí quando você vai usar, fica fácil. Então, por isso que eu demorei 4 anos para fazer, para deixar tudo bem mastigadinho para a pessoa que for usar, fazer tudo de forma automática. E lá contempla o seguinte, forma de pagamento. Existem 4 formas de pagamento mais utilizadas pelas pesquisas, pelas conversas que eu já tive até hoje, até porque se tivesse mais alguma outra forma de pagamento, isso seria contemplado no sistema. Então o sistema hoje contempla basicamente 4 formas de pagamento, tá? A primeira mais usada, mais popular, é a porcentagem. Então, como é que funciona a porcentagem? Se você já utiliza uma outra forma de pagamento, é bom saber das outras que existem, que são utilizadas para você ver, de repente, qual seja mais viável para você, tá? Então a porcentagem é assim, vou falar em números redondos para ficar mais fácil, tá? Se um aluno paga ali R$100, sei que a média das mensalidades talvez seja gira em torno de 150, 200 e poucos reais, mas vou falar 100 para ficar mais fácil, tá? No caso de porcentagem. Ele paga R$100 e você combina com o professor, quando você contrata ele, de pagar 40% da mensalidade do aluno, tá? Geralmente as escolas fazem assim, elas recebem, vamos supor que seja R$100 de uma aula em grupo, tá? Recebe R$100 e R$40 seria para pagar a mensalidade do aluno, as aulas do professor. Então, nesse caso dos R$100, obviamente R$40 vai ser destinado para pagar ali o professor. Se o mês tem 4 aulas, geralmente é assim, tá? Se o mês tem 4 aulas, nesse caso, cada aula passa a valer R$10, tá? Tanto aula individual como aula em grupo. Geralmente é assim, se o aluno faz aula individual, 40% da mensalidade do aluno individual. Se ele faz aula em dupla, 2 pessoas na sala, 40% de cada um, né? Se ele faz aula em trio ou em grupo, 40% de cada um. Eu estou falando 40, mas tem gente que paga 35, tem gente que paga 50, tá? E vai do que combinou com o professor. Mas se um mês tem aula, por exemplo, se ele tem 5 semanas, mas se um mês tem aulas a mais, porque tem mês que tem 5 aulas, então a aula do professor passa a valer 40% dividido por 5, né? Passa a valer 8% por aula. Então, no caso de R$100, valeria R$8 por aula, tá? Então, o sistema contempla isso hoje. Então, se você coloca lá, vou tocar a calculadora aqui agora, né, no seu celular, para ficar mais fácil. Então, se um aluno paga R$150 e você combina com o professor de pagar R$40, 40%, aliás, por mês, por aula, o aluno faz uma aula por semana individual, e cada aula vai valer, nesse caso de R$150, deixa eu ver aqui, 150 vezes, vai valer R$60, dividido por 4, R$15, tá? Então, ali, R$15 por aula, tá? Se o mês tem 5 semanas, a aula vai valer R$12. Então, esse cálculo no sistema WebMúsica ele já é feito automático. Quando se o aluno paga R$150, ele vem lá, matriculou hoje. Hoje é dia 4 de dezembro. Ele faz a primeira aula hoje. Quando você marca presença para o professor, para o aluno, né, naquele dia, e o sistema está parametrado, configurado para pagar 40% da mensalidade do aluno, e você clica lá na folha de pagamento do professor, já consta lá os R$15 se o mês tiver 5 semanas, ou R$12 se o mês tiver R$15 se o mês tiver 4 semanas, ou R$12 se o mês tiver 5 semanas. Tá? Então, é só explicar isso para o professor, que geralmente não tem problema nenhum. Tá? Então, uma das formas bastante utilizadas é a porcentagem. O lado bom da porcentagem é que você pode fazer isso automaticamente no sistema, é fácil de explicar para o professor,
e você também não toma nenhum prejuízo, entre aspas, né? Se o mês tem 5 semanas, você não vai pagar uma aula a mais pro professor. Vai continuar sendo os 40% ali. Se você combinou 40%, vai continuar sendo 50% se você combinou 50%. Então, é a porcentagem em cima daquilo que o aluno paga, tá? Só que como você é uma empresa, se o aluno não pagar para você, por exemplo, se vamos supor que você pague o professor no 5º dia útil, e a mensalidade do aluno vence no dia 1º. E o aluno não pagou, porque assim, paga para isso. Geralmente, também outro ponto que a gente pode conversar depois é aulas pré-pagas ou pós-pagas, né? A maioria das escolas são aulas, o aluno paga para começar, tá? Tem algumas que, na configuração, as pessoas me falam que, os diretores me falam que a escola, o aluno faz a aula primeiro e depois ele paga, ele entra sem pagar. Paga a matrícula e estuda, e lá no final ele paga, quando fizer 30 dias ele paga, tá? Mas a minoria, isso aí eu vi pouquíssimas escolas que trabalham assim. A maioria das escolas, o aluno começa pagando. Mas supondo que o aluno deu o dia de pagar, ele não pagou, mas aí atrasou a mensalidade e deu o dia de pagar o professor. Aí você vai pegar o do caixa da escola, pagar o professor e depois cobrar o aluno, né? Cobrar o aluno. Então, como você, como uma empresa, tem que garantir ali essa estabilidade do professor, tá? Geralmente é assim que funciona. Então, essa é a forma de pagamento por porcentagem. A segunda forma mais usada é a forma de pagamento por hora-aula, tá? Por hora-aula. Geralmente, hora-aula é bastante viável, porque você pode colocar uma hora-aula para o individual, ou um valor de hora-aula individual, e um outro valor da hora-aula em grupo, tá? E é bastante útil para quê? Supondo que tenha bastante concorrência de escolas de música na sua região, na sua cidade, e você vai ali oferecer uma aula de canto, uma aula de violão, aí você coloca um pacote, um bônus para o aluno, dizendo assim, eu vou cobrar R$200 na mensalidade, mas você vai ter o direito a uma aula de teoria musical, ou quinzenal, ou toda semana, enquanto a partir do 3º mês, você vai negociar aquilo que for mais viável para você, mediante aquilo que funciona para o seu aluno, né? Então, se você negocia o valor de hora-aula, o valor da mensalidade não fica amarrado com a hora-aula. Nada quer dizer que você... Assim, não necessariamente você tem que aumentar o valor da hora-aula se você aumentou o valor da mensalidade. Porque alguns alunos você pode aumentar o valor da mensalidade para os alunos novos, mas os alunos velhos, você pode, por algum motivo, por fidelização, deixar ali o valor, continuar o valor que fizeram, entendeu? Ou você pode cobrar ali, no começo do ano, precificar a sua aula por R$150, por exemplo, e lá para março, por algum motivo, você vai e coloca 180, né? Então você vai ter na sua escola, e o sistema mostra isso, tá? O sistema mostra um gráfico com as suas mensalidades exercidas. Então na sua escola você vai ter alunos que pagam 150 e alunos que pagam 180, mas o valor da sua hora-aula é X, vamos supor que seja R$15. Então R$15 a hora-aula, ou R$20 a hora-aula, mas se você mexer no preço da mensalidade, isso não é indexado ao valor da hora-aula. Então você tem uma margem para colocar um bônus para o aluno, talvez pagar uma hora-aula a mais, para fidelizar esses alunos, dando um curso a mais, talvez de teoria musical, com outro professor, né? E aí você pode combinar o mesmo valor com ele, ou você pode combinar um valor um pouquinho a mais por ser uma aula em grupo, ou deixar o mesmo valor. E você pode, na verdade, ter margem para trabalhar da forma que você quiser, se for hora-aula. Então, na minha opinião, a precificação, o pagamento, a remuneração, aliás, para o professor em hora-aula é o mais viável para uma escola de música. Tanto que quando eu tinha escola de música, eu comecei a remunerar o professor por porcentagem, porque era um modelo que eu conhecia da antiga escola que eu trabalhava, né? Eu era professor e
administrava uma escola antes de ter a minha escola. E qualquer dia eu conto essa história para você. Eu nunca quis montar a escola de música, né? Mas acabou acontecendo. Mas foi numa amizade, assim, que até hoje eu me dou muito bem com a dona da escola, que eu trabalhei de 98 a 2000, né? 2002, eu acho, 2003. E então, eu conhecia a forma de pagamento por hora, por porcentagem. Então eu adaptei isso na minha escola também, porque era o que eu sabia fazer. Depois, mais pra frente, eu percebi que hora-aula era o ideal. E eu comecei a mudar. Aí ficou um tempo na minha escola que tinha professores por porcentagem, os mais antigos, e professores por hora-aula. E lidava com as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? E se você tem tá nessa mesma situação na sua escola, o sistema trabalha com as duas coisas ao mesmo tempo, até mais. Tá? Então você pode pagar alguns professores por hora-aula e alguns professores por porcentagem sem ter dor de cabeça nenhuma. Só marca a presença e automaticamente vai ser gerada a folha de pagamento. Tá? Isso aí porque eu vivi isso, né? Então, para programar isso foi quase que automático, né? Só não foi fácil, né? Que programação, nesse sentido de precificação e remuneração, demorou tempo, né? Então, esse tipo de remuneração por hora-aula é bem viável, tá? Bem viável. Considere adotar um dia se você não usa ainda, tá? Outra questão interessante para o fator hora-aula é você criar grupos. Por exemplo, você pode precificar a sua escola, o seu curso. Vou dando um exemplo, tá? Não sei como é que é na sua região. Esse vídeo talvez vai para o Brasil inteiro, né? E cada lugar do Brasil tem uma realidade. Mas supondo que a média da mensalidade seja R$150 para os cursos individuais ou em dupla, tá? Dupla ou trio. E você queira montar grupos, por exemplo, grupo de violão de 4 ou 5 pessoas e queira colocar, sei lá, R$100, R$97 para ganhar na quantidade. Aí você pode pagar hora-aula pro professor também, fechado naquele horário. E se tiver um grupo com 2 alunos, você paga aquela hora-aula e você tem a sua lucratividade maior até do que se fosse um aluno individual. Se entrar mais um aluno na turma, aí você continua pagando a mesma hora-aula, porque você combinou com o professor aquela hora-aula, né? Ou você pode mudar o valor da hora-aula se for o caso, mas aí eu já acho complicado. Dependendo da conversa que você tiver, você consegue, com o professor, né, você consegue colocar um limite ali de X alunos por turma e pagar um valor um pouco a mais para ele, né? Se todo mundo ganha ali 15, R$20 a hora-aula, você pode pagar um pouco mais, 25, 30, e deixar isso fechado, né? Se sair os alunos, ele não perde, se entrar também, permanece como está, né? Isso é uma questão de você pensar no que é melhor. Então, no sistema Web Música, você pode pagar um valor geral para as aulas de todos os grupos que você forma e pode ter exceção. Por exemplo, o professor dá aula para 10 grupos. Em todos os grupos ele recebe R$25 a hora-aula, mas em um grupo específico eu vou pagar R$35 por hora-aula, por algum motivo. Aí você vai lá na configuração do grupo e escreve lá R$35 a configuração daquele grupo. Os outros você não precisa escrever nada, porque ele vai entender que se não está marcado nada lá no grupo, é um valor geral que você configurou que você escreveu lá na configuração do professor, entendeu? Então isso é muito fácil e intuitivo de aprender, até no sistema de utilizar também. Então essas duas formas são utilizadas. Uma outra forma que é bem utilizada, sim, não é bem utilizada, mas já vi algumas boas escolas usando, mas com relação à hora-aula e porcentagem da minoria, tá? Minoria é o valor fixo variável. Por exemplo, você escolhe ali faz uns cálculos ali do que da parcela que você quer deixar para o professor, supondo que o aluno pague R$150 para você. Aí você diz assim, você pensa assim, dos R$150 eu vou deixar para o professor em reais, não em porcentagem, tá? Eu vou deixar para o professor ali R$70 por mês, esse valor. E aí, R$70, R$150 menos 70, você vai ficar com 80 e o professor com 70.
Só que esses R$ 70 vão ser divididos pelo número de aulas que tiver no mês, entendeu? Se tiver ali 4 aulas, seriam R$ 70 dividido por 4. Então ali cada aula valeria R$ 17,50, tá? Nesse caso. Se o mês que vem tiver 5 semanas, aí já são R$ 70 dividido por 5. Então nunca vai fugir de R$ 70. Vai ser sempre um valor fixo mensal, mas ele vai variar de acordo com o mês. E também vai variar se o professor não der a aula. Por exemplo, o aluno ficou doente e aí ele ligou com uma antecedência, porque o seu contrato ele precisa ter uma cláusula ali dizendo que as aulas, se é que você quer ter a aula desmarcada, tá? As aulas poderão ser desmarcadas mediante aviso prévio de 24 horas. E aí o aluno está doente, ou sei lá, ele tem algum compromisso, ele vai e liga antes, no dia anterior, e desmarca a aula dele. Dá tempo de você avisar o professor, ou manda uma mensagem para ele pelo WhatsApp, ou até pelo portal do professor, você pode mandar mensagem, tá? Avisando o professor, e ele vai colocar outra coisa no lugar e vai se programar para não dar aquela aula. E aquela aula fica pendente no banco de reposições. Então, naquele momento em que você marcou a ausência do aluno, por motivo justificado, o sistema não vai computar nesse caso, R$ 14 para o professor de hora-aula, tá? Mas aí o aluno fala assim, então amanhã, quinta-feira, eu vou faltar, mas eu quero repor essa aula na sexta. Aí sexta-feira você marca para ele, o professor está na escola já, dando uma janela talvez, né? Ele vai e repõe essa aula. E aí na sexta-feira, quando ele repôs a aula, aí sim, esse dinheiro cai lá na folha de pagamento do professor. Tá? Então é um fixo mensal. Isso também acontece para os outros exemplos que eu dei acima, que são de hora-aula e são por porcentagem, né? Se o aluno faltar, o professor avisou que essa aula não for dada por algum motivo que for gerar uma reposição, então essa remuneração não cai na folha de pagamento do professor, mas vai cair sim só depois que ele repor, tá? Porque senão, eu vou te falar uma coisa. Isso, eu dei o exemplo de uma aula desmarcada, né? De uma aula pendente. Mas, supondo que você faça um contrato de 12 meses, né, de janeiro até dezembro, ou de novembro a novembro, porque 12 meses não necessariamente tem que ser de janeiro a dezembro, pode ser de quando o aluno entrar até quando vencer o contrato dele, depende da sua gestão. Até porque com o sistema a renovação fica muito mais fácil. Antigamente até justificaria você ter uma data certa para renovar todos os contratos, porque é feito manual, né? Mas se você tem um sistema, o sistema te avisa que está vencendo o contrato, ele não vai te deixar, aliás, está tudo automático, né? Não tem problema nenhum. Então, supondo que o aluno entrou em março e o contrato dele vai vencer em março do mês que vem. Vai ter que começar março com um contrato novo. E nesse meio período ficaram ali, acho que umas 5 aulas daquele aluno para repor. Se você já pagou o professor, e esse professor lá na frente ele sai da sua escola, se desliga, como é que faz? Né? Como é que faz? Eu estou falando de 5 aulas, mas 5 aulas de um aluno. E se são 5 aulas de 30 alunos, entendeu? São 150 aulas. É um prejuízo enorme. Depois, a sua escola está devendo a aula para o aluno. A aula tem que ser reposta. O professor saiu da escola, mas você tem que pôr outro professor, porque o aluno é da sua escola, não é do professor. O contrato é com você, né? Com a sua escola. E aí como é que faz? Então, nessa questão, esse combinado de você pagar depois que o professor fizer a reposição da aula, é o menos arriscado para a escola, tá? Porque senão você sai no prejuízo. Então, nós falamos até agora de porcentagem que você pode pagar, deixar a aula pendente e o professor receber quando ele der essa reposição. Nós falamos de hora-aula, que também é na mesma situação, né? E também varia de 5 semanas. E falamos agora do fixo mensal, só que variando de acordo com as aulas. Um ponto que eu esqueci de falar aqui da hora-aula, que foi o segundo item, é que quando o mês tem 5 semanas, você acaba pagando mais para o professor, tá? Acaba pagando um pouco mais.
E aí vai do seu combinado com ele para saber se o feriado vai ser pago também ou não, entendeu? Vai ser pago, assim, no caso de hora-aula, né? Mas geralmente é, né? Geralmente é. Ou não, né? Tem umas escolas que não pagam. Depende do combinado. Tá, então valor fixo mensal que varia, variável é isso, tá? Você pega um montante do dinheiro ali da mensalidade e combina com o professor. Eu vou te pagar R$70 por aluno que você der aula aqui na escola, dividido pelas aulas que tiver, tá? Aí se o aluno paga 150, paga 200, você vai pagar aquilo que você combinou com o professor. Não é indexado a mensalidade. Se você dá um desconto, então você vai pagar aquilo combinado. Isso não vai influenciar no salário do professor. Nem para mais e nem para menos. Coisa que já acontece com a porcentagem, tá? Mas não acontece com a hora-aula. Então o valor fixo mensal é esse. Essa foi a terceiro modo aqui de pagamento. E o último modo, que é raríssimo ser usado, mas ainda tem uma outra escola que utiliza, é o valor fixo mensal mais estático, aquele que não se move. Tá? O valor fixo mensal que não se move. Então, supondo que você tenha, sua mensalidade seja R$160, e você combina com o professor de pagar R$70 para ele, independentemente se ele der aula. Acreditem, gente, tem escola que faz isso. Tem escola que paga assim. Se o professor der aula ou não, se o professor faltar ou não, se o aluno desmarcar ou não. E o pior, algumas escolas que fazem isso, pagam um valor fixo mensal, independente das aulas dadas, e ainda desmarcam a aula do aluno. O aluno fala, eu estou doente, eu não posso vir. Ou eu tenho uma viagem, eu não posso vir. Aí a pessoa desmarca a aula e marca uma reposição para aquele professor dar essa reposição na confiança. Então isso é extremamente perigoso. Isso eu não aconselho fazer. Valor fixo mensal estático eu não aconselho fazer nem de forma alguma. Até porque se o aluno não paga para a sua escola, como é que faz? Você vai tirar o dinheiro do bolso e pagar o professor. E aí, né? Então é complicado você pagar o valor fixo mensal, mas eu respeito a opinião de quem paga, tem seus motivos é quem paga. Geralmente quem paga valor fixo mensal estático são escolas que têm um tipo de relação com o professor, assim, que tem dificuldade talvez de conseguir outros professores para repor se aquele professor sair da escola, entendeu? Então tem assim, um certo receio de perder o professor. Então acaba ficando ali quase que na mão do professor, assim, nesse sentido de financeiro. Então o professor acaba ficando numa situação muito confortável, enquanto a escola fica passando por uma situação menos confortável, às vezes até de um estresse ali, às vezes até de uma preocupação a mais, tá? Então, esses são as formas de pagamento mais utilizadas. Eu decidi fazer de uma forma só com áudio, sem nada na tela, pelo menos na gravação eu não vou colocar, né? Depois na edição eu posso até colocar para quem for ver em vídeo, né? Mas eu vou ver se eu faço vários temas relacionados à administração de escola de música para a gente ir discutindo e para dizer para você aquilo que eu acho mais viável, aquilo que eu acho menos viável, mediante as conversas que eu tenho com os diretores de escola de música e a experiência de 12 anos na minha escola de música e de mais 5 em uma outra escola de música que eu trabalhei, tá? Então a gente vai trocando essas ideias aí nos próximos podcasts. Espero que tenha ajudado você, tá? Se você, não sei por onde você está vendo esse vídeo ou ouvindo esse áudio, mas se inscreva aí nesse canal que você está ouvindo, para a gente conseguir sempre ir conversando. Pode comentar também, me dar sugestões sobre temas que você gostaria que eu falasse, que eu vou procurar aí pesquisar, talvez até com os diretores mesmo, que eu conheço de vários estados, para a gente colocar esse assunto em pauta e para que isso possa ter um impacto na sua escola de música de forma positiva, que possa gerar um crescimento, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Edmar Alves, eu sou gestor de tecnologia da informação do Sistema Web Música e criador também do sistema. E se quiser conhecer o Sistema Web Música, é só acessar sistemawebmusica.com.br. Um grande abraço e a gente se vê na próxima.